A palavra gênio deve ser aplicada com muito cuidado. Pode-se ser um bom músico, muito bom músico, e não ser um gênio. Beethoven era um gênio. Bach era um gênio. Podemos também atribuir esse dom a Mozart, sem medo de nos enganarmos. Todo mundo se admira de seu talento precoce, mas ele não era um gênio por ser precocemente dotado. Ao contrário, foi dotado desde criança porque era um gênio. Houve muitos meninos precoces, mais do que deviam ter existido, já que muitos deles foram levados à catástrofe, normalmente pela ambição dos pais, que não tinham esse rasgo extraordinário dos gênios. Mas em Mozart tudo era genial. Sua facilidade para a música, seu extraordinário ouvido, sua inesgotável imaginação. Nasce em 27 de janeiro de 1756, e seu pai, que tinha uma boa formação musical e era um excelente professor, rapidamente se apercebeu da joia que tinha gerado. Poderíamos contar centenas de histórias sobre sua precocidade, algumas divertidas, outras quase espetaculares. Mas não penso que isso seja o mais importante. O que mais importa é sua música, essa maravilhosa riqueza inventiva de pensamento musical que revolucionou o classicismo vienense e que, tal como aconteceu com Beethoven, foi a porta de entrada para o movimento romântico, o avô ou bisavô da música atual. Depois de receber um ensino rigorosamente clássico de seu único professor na juventude, seu pai, logo o surpreende ao começar a andar por caminhos inexplorados, a dispensar as normas, a inventar novos percursos, pelos quais chega a novas formas de expressão que, se no início da carreira o assustam um pouco, acabam por fazer dele um grande mestre, capaz de apontar o rumo que a música deve tomar depois dele. Mozart não é o único músico que triunfa em terreno concreto, especializado na música. Há muitos e bons exemplos disso, alguns geniais, como Wagner. Mas qualquer estilo, forma ou gênero que ele toque o impulsiona para a evolução, para um caminho ainda não percorrido até esse momento. Ainda que pareça uma loucura qualificá-lo assim, Mozart é um revolucionário, no verdadeiro e amplo sentido da palavra. Alguém que muda uma realidade estabelecida e que a leva a um patamar superior. Alguém que força a história a dar um passo à frente. Por isso ele, um criado, que se dedica a escrever música para um magnata da igreja, o arcebispo Colloredo de Salzburgo, emancipa-se de sua tutela, liberta-se da sua condição de servidor e é um dos primeiros que, contra a opinião e o desejo de seu senhor, Haydn também era criado, mas de um senhor mais tolerante e compreensivo, capaz de valorizar o seu gênio, se proclama um artista livre, que trabalha naquilo que lhe agrada e não faz música para subsistir. Trabalha muito por encomenda, mas ganha dinheiro e, quando lhe apetece, faz a música que deseja criar e não a que os outros desejam ouvir. Com ele, e um pouco mais tarde com Beethoven, nasce o concerto público, um ato antes reservado aos salões da nobreza. Era algo que só podia acontecer depois da Revolução Francesa, que marca socialmente todo o continente europeu, ainda que, em grande parte, através das artimanhas e ambições napoleônicas. A obra de Mozart torna-se cada vez mais densa, mais dramática. Na verdadeira acepção da palavra drama. Tudo o que desenvolve um pensamento no sentido teatral, de discurso, um argumento como consequência de uma determinada ação, o pensamento mais profundo, seja ele alegre ou doloroso, melancólico, sonhador ou trágico, eufórico, otimista ou pessimista e introspectivo. Na sua música passamos dos quartetos, dos concertos para diversos instrumentos ou qualquer outro gênero musical, ao tom mais doloroso dos concertos para piano. Por exemplo, o Concerto em Ré menor,
para clarinete uma das obras mais trágicas que ele escreveu. E tantas outras que não é possível aqui citar, sobretudo se levarmos em conta que ele escreveu mais de 500 obras, nas quais o classicismo se vai desvanecendo, às vezes por um abandono cada vez mais intenso da harmonia clássica, o que costuma dar um caráter muito mais trágico, dirigindo boa parte do seu pensamento musical nesse sentido. A belíssima abertura da ópera As Bodas de Fígaro, uma comédia que oscila entre a ópera cômica e uma obra mais séria, não pelo desenlace, mas pela crítica social, é um exemplo disso. Trata-se de uma ópera que foi rejeitada pela censura por várias razões. Além de ser obra de um autor maldito, Beaumarchais, que ataca os direitos intocáveis da aristocracia, mostra uma inquestionável e doentia leviandade dos costumes, coisa que a sociedade conservadora do Império Austro-Húngaro não apreciava, porque podia incitar as classes baixas à revolta e à indisciplina. Superadas todas as dificuldades, e foram muitas nesse sentido, encontramo-nos perante uma obra desrespeitadora, não só do ponto de vista social, mas também da estética regulamentada na época. No entanto, As Bodas de Fígaro permanece uma das muitas obras do autor. Que glória! Que esplêndido desenrolar de ideias! Que riqueza melódica e que tratamento dos temas que se expõe, à primeira vista bastante simples. Mozart tornou-se completamente independente, não só do jugo do arcebispo Colloredo, mas também do jugo um pouco mais sutil que seu pai exerceu durante boa parte de sua breve vida. Se a obra reflete, mas como? A alegria de viver e de criar em liberdade também reflete sua posição à situação social em que vive, a que o fez aproximar-se dos maçons, o que o fará compor uma das mais belas óperas que existem no repertório desse gênero, A Flauta Mágica. Mas estamos em 1786, só há 5 anos do final de sua vida. No curto período que lhe resta, nascerão outras 2 obras, as 2 últimas sinfonias, a número 40, em Sol menor, e a número 41, em Dó maior. A essa altura só faltam outra sinfonia, a número 39, as 4 últimas sonatas para piano, os 4 últimos quartetos e o quinteto para clarinete. O concerto para o mesmo instrumento, os 3 últimos concertos para piano e 2 grandes óperas, Così fan tutte e Don Giovanni. Mas quando o gênio está prestes a atingir o ápice, a morte o surpreende. Uma morte estúpida, como todas as mortes, ou pelo menos assim pensam os seres humanos, sobre cuja causa ainda pairam dúvidas e se lançam boatos, como o de seu envenenamento pelo seu adversário Salieri. Morre pobre, um pouco esquecido pelos que um dia o adoraram e o abandonaram quando se fartaram dele e de sua música, que cada vez compreendiam menos. Quis traçar um retrato, pouco explorado da época, para que se possa compreender melhor as circunstâncias de vida e que foram criadas todas essas obras geniais, que hoje podem ser mais apreciadas pelo público, e para que assim se capte, com mais ou menos intensidade, de acordo com a disposição do que sejam ouvidas toda a intensidade do pensamento musical que nela se expõe. Para compreender melhor a aventura em que Mozart se meteu ao aprender a composição de As Bodas de Fígaro, há que conhecer a situação política e social da época. 2 anos antes, em 1794, o imperador decreta a proibição de todas as sociedades secretas. É uma decisão destinada essencialmente a perseguir e denunciar os maçons e os iluminados, uma seita ou sociedade secreta de índole semelhante. Mesmo nos reinos limítrofes, Alemanha ou Rússia, a medida é considerada excessiva. A Assembleia Maçônica a qual Mozart pertence, a Nova Esperança, é tolerada com muitas restrições. O imperador já havia tido a oportunidade de ouvir alguns trechos de As Bodas e, impressionado com eles, encomenda a Mozart uma ópera popular, pequena, um
Singspiel, o empresário, cujo libreto tinha sido escrito a partir de uma ideia de alguém que era próximo do imperador. Mozart cumpre a tarefa e espera que isso facilite a permissão para a estreia de As Bodas, uma obra na qual já trabalha há algum tempo. Por fim, consegue a permissão, e a ópera é muito bem acolhida pelo público. Na segunda representação, foram repetidos 5 números e na terceira 7, comenta o pai de Mozart numa carta que enviou à filha. Mas a crítica rejeita-a. O mais respeitado dos críticos comenta: a ópera aborreceu-me. A temporada só se aguentou por 7 representações, apesar do êxito inicial. Depois de ouvir essa preciosa abertura, é caso de perguntar: será que merecia essa rejeição? As obras que vamos comentar a seguir são naturalmente de índole bem diferente. É música pura. Não existe nelas nenhum argumento. O que nos contam pertence à mais abstrata de todas as artes, a música. Qualquer comentário sério que se queira fazer deve limitar-se à técnica compositiva que o artista utilizou, uma tarefa que só os conhecedores dessa arte e do seu ofício podem empreender, coisa que não é fácil adquirir nem possuir. Mas, como nas outras obras que comentaremos nesta viagem ao redor da música, teremos de nos conformar com a situação histórica em que elas foram criadas e, sobretudo, com a condição pessoal do compositor, que é o que mais pode nos aproximar da situação anímica em que foram compostas e expressar, ainda que de longe, o que o preocupava ou alegrava. Qual teria sido o fator determinante para criar nele um estado anímico que o ajudasse a transmitir seu pensamento dessa forma? Em 1788, pouco mais de meio ano depois de compor Dom Giovanni, Mozart lança-se na composição de suas últimas sinfonias, a número 39, em si bemol maior, no fim de junho, a número 40, em sol menor, um mês depois, e a número 41, em dó maior, intitulada Júpiter, apenas 15 dias depois de terminada a anterior. É impossível pensar que elas tenham sido escritas só porque Mozart necessitava de material para reviver seus concertos, que são um tanto descuidados, e portanto as compôs essencialmente por motivos econômicos. Entre o início da primeira, a número 39, em 26 de junho de 1788, e a terceira, a número 41, transcorre pouco mais de mês e meio. Dos sentimentos de Mozart nessa época só falta assinalar que 3 dias antes de terminar essa sinfonia, morria sua filha Teresa, e, ainda que tenha sido pouco tempo depois de seu nascimento, foi demasiado perto da morte de seu pai. É lógico pensar que entre as 3 sinfonias que comentamos haja uma indispensável unidade de raciocínio. Temos consciência do impulso dramático de que elas partem desde a primeira, escrita em si bemol maior, a tonalidade que ele normalmente utiliza em suas obras maçônicas, até a temática mais áspera e dramática que desenvolve pelo menos em 3 de seus andamentos. O primeiro, Adagio Allegro, o segundo, Andante, e o último, Allegro. É como se correspondessem à primeira parte de um grande trio sinfônico, no qual se integram as 3 obras. A segunda, em sol menor, corresponderá a um grande movimento lento, apesar de seus 3 andamentos rápidos, primeiro, terceiro e quarto, que respiram um sentimento de profunda melancolia, e seu belíssimo Andante, uma das grandes obras trágicas do compositor. Tenhamos também em conta as tonalidades e os modos que se sucedem, do dó maior, que interrompe o modo menor da segunda, e a ascensão do mi bemol maior, tonalidade que Berlioz descrevia como majestosa, sonora e grave, ao sol menor, melancólico, mas sonoro e doce. Para finalizar, em dó maior, brilhante, mas também majestoso e sonoro. Estamos, portanto, perante um friso sinfônico verdadeiramente admirável em sua concepção e em seus resultados.
Será que Mozart escolheu essa tonalidade ao relacioná-la com o quinteto na mesma tonalidade de que escreveu em abril do ano anterior, que um crítico da época intitulou Quinteto da Morte? Numa carta ao pai em 4 de abril desse ano, Wolfgang fala da morte, ao tomar conhecimento de que o pai padece de uma grave doença. É que ele nunca se relacionou muito bem com o pai, guardando um óbvio sentimento de culpa. Morreria em 28 de maio. A Sinfonia em Sol Menor é sem dúvida uma das mais belas obras de Mozart, mas eu aconselharia o ouvinte a escutar as 3 obras num intervalo de tempo o mais curto possível, para poder compreender a absoluta grandeza do trio sinfônico com que ele acaba sua obra sinfônica. Quando escrevi a terceira dessas sinfonias, a Júpiter, em Dó maior, não há dúvida de que a influência de Van Swieten, um fervoroso admirador de Bach e Handel e que apresentou estes autores a Mozart, é bastante decisiva. Mas vamos por partes. O entusiasmo com que Mozart se lança ao conhecimento das obras de ambos os compositores barrocos é grande, e pode comprovar-se pela utilização que às vezes ele faz dessa música em suas próprias obras, como por exemplo em algumas sonatas para flauta e piano. A obra começa a ser escrita, como acontece nas outras, num dos piores momentos econômicos que o músico viveu. Seu amigo Puckeberg parece ter se negado a conceder-lhe um novo empréstimo, e a situação que o compositor vive é realmente trágica. Sua filha Teresa morre com apenas 6 meses de vida. Pode supor-se que devido à falta de cuidados e da alimentação necessária em semelhante estado de penúria. E não se trata de uma suposição gratuita. Além disso, é o terceiro filho que o casal perde em pouco tempo. Não é, portanto, um momento de cantar de alegria. Por isso, a escolha da tonalidade em Dó maior parece querer significar uma esperança de triunfo, de superar uma situação angustiante. No início da obra, encontramo-nos com um allegro no compasso de 4/4, que parece estabelecer uma afirmação. Depois de uma ponte, que faz a transição, surge um segundo tema, brilhante e alegre, ao qual se segue um fortíssimo de toda a orquestra e uma modulação que antevê a chegada de uma tempestade. Quando surge o terceiro tema, de uma alegria transbordante, com o tema de uma arieta composta pouco tempo antes para o famoso tenor Francesco Albertarelli, parece que não existem problemas. Mas o contrabaixo torna-se cada vez mais fechado e ameaçador, até voltar ao tema inicial, dessa vez em Fá maior, que vai ascendendo por graus conjuntos até chegar ao auge do conflito. Nos últimos compassos, quando volta a aparecer o terceiro tema e se chega à reexposição em modo menor. Será o terceiro tema, com caráter de fanfarra, o que afirmará o final deste andamento. O segundo andamento é um andante cantabile, com um sordini, em Fá e no compasso de 3/4. Começa com uma melodia melancólica cantada pelas cordas, violinos, e sustentada pela calorosa sonoridade dos instrumentos de sopro. A melodia passa aos instrumentos graves sobre os ritmos das trompas e dos fagotes, ao mesmo tempo que as cordas agudas desenham sutis arabescos. Quando aparece o segundo tema, na sombria tonalidade de Ré menor, a melodia vai se tornando sincopada, cada vez mais angustiosa, e desaparece ao chegar à exposição do terceiro tema, um belo desenho melódico que plana, sustentado por grupos de 6 notas nos instrumentos de madeira, que lhe dão um aspecto mais áspero. O segundo tema volta a aparecer no desenvolvimento, mas dessa vez mais dramático e pujante, e continua a desgastar-se até chegar o momento em que nos devolve a claridade do primeiro tema, na reexposição, que desta vez se torna mais dramática, mais desolada que no início do andamento. Uma nova aparição do terceiro tema, com uma majestosa serenidade,
desenvolvida num diálogo entre as cordas e os instrumentos de sopro e que dá início à coda, uma das mais belas que Mozart compôs, segundo o famoso musicólogo parisiense Sainte-Foy. Digamos que é, se não a mais bela, uma das mais belas. O terceiro andamento é um minuete, no compasso de 3/4, no qual o ritmo e a elegância da dança não esquecem, a não ser momentaneamente, o drama a que assistimos anteriormente. Ainda que esse drama tenha, às vezes, uma serenidade e uma vivacidade que só pretendem limar as arestas. Nele está explícita a grandeza da dança cortesã, mas a intervenção dos instrumentos de metal nos previne daquilo que vai acontecer. Anteriormente afirmamos, e parecia uma parte que não tinha nenhuma importância, que Van Swieten tinha descoberto em Mozart a beleza da música de Bach e Handel. Agora podemos ver como este fato não é totalmente descabido. Quando Mozart procura um tema para o Molto Allegro, o final dessa sua última sinfonia recorre, é difícil que não soubesse que estava se baseando num tema de Bach, ligeiramente modificado, sobretudo o tema do credo da missa em si menor, uma das obras mais características e belas do autor, como se falássemos da Capela Sistina da música, as 4 notas com que começa o credo dessa missa. Em Bach, apresentam-se na tonalidade de Lá maior, ainda que o Sol sustenido dos graves faça essa tonalidade oscilar para Ré. Dó sustenido, Ré, Dó, sustenido, Si, ou seja, uma segunda menor ascendente e outra maior descendente. Mozart retrocede esta exposição das 4 notas, e na tonalidade de Dó maior, apresenta-as assim: Dó, Ré, Fá, Mi, ou seja, uma segunda maior ascendente seguida de uma segunda menor descendente. Se começássemos na exposição de Bach, teríamos exatamente a mesma relação de intervalos. Lá, Si, segunda maior, Ré, Dó sustenido, segunda menor. O Mi, que antecede essas 4 notas na partitura de Bach, o Fá, que serve de ponte na partitura mozartiana, é a subdominante, a quinta descendente de Dó. Mas, seja ou não assim, vejo uma inquestionável influência de Bach nesta obra. Também é importante notar que depois de uma exposição bastante longa, Mozart segue um caminho que não é nada normal. O contrabaixo vai se tornando mais complexo até chegar ao segundo tema, que se desenvolve como uma fuga, e mais tarde aparecerá o terceiro, que também passará a fazer parte da fuga, na qual renascem os conflitos, mais ou menos ocultados, que foram aparecendo ao longo desta. Há críticos que consideram este segundo tema amável. Não concordo. Penso que ele se fecha sob uma envolvente enganosa, uma gravidade, um dramatismo que sublinha o frequente aparecimento, sobretudo nos instrumentos de madeira, do tema de Bach que comentamos no início desta pequena análise. Se analisarmos o trabalho contrapontístico que Mozart realiza nesta obra, digno do mestre que se atreve a citar, penso que compreenderemos como o retorno aos mestres do passado antevê um futuro invejável que a música poderia ter atingido com ele, e faz-nos pensar em tudo o que a arte perdeu com sua morte prematura. Nessas últimas obras, Mozart tinha se libertado dos cadeados que o prendiam ao classicismo, que tanto agradava à aristocracia da época, ou pelo menos uma parte muito importante dela. A exposição de uma melodia com um acompanhamento, o distanciamento e o esquecimento do saber que albergavam os mestres da época anterior. Mas Mozart, bom, entre aspas, discípulo do, entre aspas, papai, Haydn, não podia conformar-se com esse estado da arte. Necessitava ir mais além. Fazer abertamente o que Haydn tinha feito anteriormente, ainda que procurasse ocultar suas ircunsões revolucionárias com um ar amável e doce,
sob o qual, apesar de tudo, se descobriria sua genialidade. Mas a morte não respeitou Mozart, e aquele que poderia ter sido seu discípulo, Beethoven, viria a realizar a proeza. Ou melhor, terminaria o caminho que Mozart e Haydn tinham começado.